Então, bom dia, professor. Nós somos da equipe Candinha e a gente vai fazer um pouquinho sobre a nossa associação do que o senhor pediu para o trabalho. São duas matérias, são dois conteúdos de filosofia e dois conteúdos de sociologia. O Brasil é uma das maiores economias mundiais, se destacando como celeiro do mundo. Contudo, mesmo não acompanha o desenvolvimento tecnológico interno no que diz respeito à manufatura. Desta forma, o Brasil possui uma eficiência ou ineficiência no setor agroindustrial. E como trabalhar com essa realidade? O Brasil é um dos países que tem uma eficiência muito grande na questão agro. O agronegócio ele corresponde a uma parcela muito grande da economia do Brasil. Apesar de passar despercebido por grande parte da população, ele agrega muito valor na produção e no comércio rural. Bom, o avanço tecnológico ele contribui muito para isso, porque permite os produtores a terem acesso a novas ferramentas, novas máquinas, e também é um produto de muito maior qualidade. E nisso eles acabam produzindo mais e tendo uma qualidade melhor na vida no campo. E toda a tecnologia envolvida por trás da agroindústria, ela é voltada para a melhoria da vida do homem que trabalha com isso, dos produtores e tudo mais. Oi, eu sou a Heloísa da equipe Candinha, eu vou falar sobre a baixa e a alta produção. Um exemplo da baixa produção seria um produtor que só tem 4, 5 vacas. Não iria compensar ele comprar um resfriador porque a produção dele vai ser baixa. E as indústrias leiteiras, elas têm umas exigências enormes para ser cumpridas. E com 4, 5 vacas, ele não vai conseguir pôr a produção que ele deveria pôr, que são exigidas. Então, não compensaria ele comprar um resfriador e ele seria cortado. E a alta produção é mais rentável e produtiva. O grande produtor sempre vai crescer e vai deixar os pequenos produtores serem mais inviáveis. Então, as indústrias leiteiras, elas vão querer pegar leite das pessoas que têm uma produção muito maior do que uma pessoa que tem uma baixa produção, por conta do valor e tudo mais. Seria mais ou menos isso, sobre a baixa e a alta produção. Então, boa tarde, meu nome é Brenda e eu vou falar sobre a parte de sociologia. Basicamente, eu vou estar adentrando dentro da parte de estratificação social. O que é estratificação social? Basicamente, dentro da sociologia, a gente vai entender a estratificação social como uma base para a gente entender a configuração da sociedade de hierarquias. E dentro, e com esse sistema de hierarquia, a gente vai ter a criação da desigualdade social. E como a gente vai conseguir relacionar essa desigualdade social dentro do nosso desafio? Basicamente, nosso desafio ele vai estar pedindo sobre agroindústria. E dentro da agroindústria, a gente vai estar falando aqui de pessoas com maior poder monetário, pessoas com uma maior classe social e pessoas com uma menor classe social. Basicamente, uma pessoa com uma menor classe social não vai conseguir comprar produtos com uma qualidade tão grande quanto pessoas com uma uma maior classificação social. Então, a gente pode ter um exemplo, pessoas da baixa sociedade, pessoas que não vão ter assim tanto poder monetário, elas vão estar comprando um suco de pacotinho, um Prats, enquanto as pessoas com maior poder monetário, elas vão estar comprando um suco Prats ou alguma coisa mais cara, um produto com maior qualidade. Seria isso. O empirismo ele é uma doutrina filosófica que defende que as pessoas nada conhecem como uma folha em branco. O conhecimento é limitado, as experiências são vivenciadas e se dão por meio de tentativas e erros. Entende-se por sua veracidade ou sua falsidade verificada que por meio verificados por meio dos seus resultados e suas experiências observadas. As teorias não bastam, somente através
da experiência dos fatos vividos e observadas em um conhecimento gerado pelo empirista. O Locke não aceita a existência de ideias inatas que elas resultaram na capacidade de pensar da razão. Para ele, a única coisa que pode ser inata no homem é a capacidade de obtrair ideias dos seus fatos singulares. Corpo e mente são uma coisa só, eles não são distintos. Já diferente dos racionalistas que atribuem às almas as ideias inatas, a razão, ela tem uma organização, uma função de organizar os dados empíricos e unir uns dados aos outros, que eles chegam através da experiência. As ideias, elas surgem das experiências externas, via sensações. Ou ela também pode ser via reflexão, então, que ela pode ser classificada como simples ou composta. Neste sentido, qualquer afirmação de cunho metafísico era rejeitado ao empirismo, pois essas afirmações não há experimentações de testes ou controles prováveis. Agora pode ser via reflexão, então, que ela pode ser classificada como simples ou composta. Neste sentido, qualquer afirmação de cunho metafísico era rejeitado ao empirismo, pois essas afirmações não há experimentações de testes ou controles prováveis. Agora, como podemos associar isso ao desafio da oficina? Podemos associar a questão do agronegócio, que ele não é um trabalho que os resultados das experiências é algo muito a se contar. E isso pode ser associado que o Brasil ele não está à frente em relação ao agronegócio, já que para o Locke as teorias não bastam no imperialismo, no momento da agricultura e agronegócio e os projetos pilotos. Eles são muito importantes, já que inovação é o que gera impacto e faça com que o país cresça economicamente. Então a visão de Locke seria que testássemos novas ideias de projetos. E o tradicional ele seria mais válido, já que qualquer alteração metafísica seria anulada. Pode ser levado em conta que esse rumo nasceu baseado em evidências e não em crença. E isso conta muito já dentro da fala do empirismo e do filósofo. O John pesquisava intensamente sistemas produtivos e que não fossem prejudiciais à natureza, que é mediante uma visão com o mesmo objetivo e amparado por conhecimentos científicos atuais, entre eles a modificação genética, que propicita cultivadores menos dependentes de insumos químicos, e o desenvolvimento em escalas industriais e de biocidas, como inseticida e fungicidas biológicos. Então, associando
o pensamento de Hume com o desafio, a gente pode trazer na parte das ideias deles, que são os objetos que estão em nossa mente sem que tenhamos naquele momento um contato direto com as impressões dela. E esses objetos da minha memória não são objetos presentes nas minhas impressões. Esses objetos seriam as nossas ideias. E a gente sabe que existem esses dois tipos de ideia, a ideia simples e a ideia complexa. Vamos pegar na parte, a gente vai associar com a parte complexa. Vamos supor na questão do Pégaso. O Pégaso, a gente tem duas ideias simples, a de um cavalo e a de asas. A gente juntando, a gente tem um Pégaso que é uma ideia complexa. O que a gente pode trazer isso na questão do desafio do agronegócio, das agriculturas? É algo bem simples e bem fácil de ser associado, que a gente sabe que cada dia mais, cada ano que se passa, as tecnologias são avançadas e facilita o trabalho nas fazendas, na parte da agricultura, do agronegócio, com os grãos, na colheita, no plantio dos grãos. Então, a ideia é simples de plantar ou colher, com a ideia simples de algo motorizado, um motor que faça sozinho, juntando gerou querendo ou não, uma ideia complexa que seriam aquelas grandes tratores e a parte do maquinário que se encontra hoje em dia muito no agronegócio. E a gente sabe que, querendo ou não, quanto mais tecnologia e mais avanços, vai gerando mais lucro, vai fazendo as coisas um pouco mais fáceis, mais rápidas, vai fazendo os donos dessas fazendas gerarem mais e mais e mais grãos, mais o que for que eles tenham naquela fazenda, sei lá, são grãos, são entre outras coisas. Também a produção de leite, que também já é algo que dá para fazer com máquinas. Então a gente sabe que, querendo ou não, com os avanços tecnológicos, se o país não está junto, assim, nessa parte da tecnologia, querendo ou não, ele vai sim ficar para trás economicamente. Isso é um dos problemas que a gente encontra no Brasil. Claro que o Brasil, hoje em dia, ele é muito reconhecido pela parte do agronegócio. Quando a gente pensa em agronegócio, a gente pensa no nosso país por questão de exportação dos grãos para a China, para outros países. E a gente sabe que, por mais que a gente tenha um grande império nas fazendas de grãos e nessas empresas, a gente sabe que a gente ainda não está num patamar muito avançado, pela questão desse problema econômico que a gente se encontra no nosso país. Então, seria isso. Muito obrigada. Sou a aluna Rafaela.